E se os Estados Unidos cruzarem a fronteira do Irã com tropas, o que acontece nas próximas 72 horas pode mudar o Oriente Médio para sempre. O mundo acordou diferente. Na madrugada de sábado, Estados Unidos e Israel lançaram um ataque coordenado contra o Irã. Explosões sacudiram Teherã. O espaço aéreo iraniano foi fechado. Internet e telefonia cortadas. E agora, Donald Trump disse algo que ninguém esperava ouvir. Em entrevista ao New York Post, Trump declarou: "Não me acovardo em relação às tropas no terreno. Provavelmente não precisamos delas, mas usaremos se for necessário." Você entendeu o que acabou de acontecer? Todos os presidentes americanos das últimas décadas repetiram como mantra: não haverá tropas no solo. Reagan disse isso, Bush disse isso, Obama disse isso. Trump não disse. E isso muda tudo. Pensa comigo por um segundo. O Irã tem 1,6 milhão de quilômetros quadrados de território. É o 17º maior país do mundo. Tem montanhas, desertos, cidades densamente populadas e um dos exércitos mais experientes em guerra assimétrica do planeta. Isso não é uma invasão qualquer. Isso seria a maior operação terrestre americana desde o Iraque, multiplicada por 10. Se você quer entender o que realmente está acontecendo, fica aqui, porque este roteiro vai fundo. E se você ainda não se inscreveu no canal Poder Geopolítico 360 Graus, faz isso agora. Aperta o botão vermelho, porque o conteúdo que a grande mídia não explica, você encontra aqui. Os 4 objetivos de Trump. Trump foi direto ao ponto. Ele listou 4 objetivos militares para esta guerra. Primeiro, destruir a capacidade de produção de mísseis do Irã. Segundo, aniquilar a marinha iraniana. Terceiro, impedir que o Irã obtenha armas nucleares. Quarto, cortar o financiamento iraniano a grupos terroristas na região, Hamas, Hezbollah e Houthis. São 4 objetivos, mas há um problema. Nenhum deles pode ser alcançado apenas com bombas. E é exatamente aí que entra a questão das tropas. As táticas de uma invasão terrestre. Vamos falar de estratégia real. Se uma invasão terrestre ao Irã acontecer, os analistas militares apontam pelo menos 3 eixos de entrada possíveis. Eixo norte pelo Iraque. Os Estados Unidos já têm bases no norte do Iraque. É a rota mais curta até Teherã, mas é também a mais perigosa. Milícias pró-iranianas controlam grande parte do território entre os dois países. Eixo sul, pelo Golfo Pérsico. Uma operação anfíbia a partir do Golfo poderia atacar Bandar Abbas e cortar o acesso iraniano ao Estreito de Hormuz, responsável por 20% de todo o petróleo mundial. Controlar isso é controlar a economia global. Eixo leste, pelo Afeganistão e Paquistão. Menos provável, logisticamente complexo, mas não descartado como frente de pressão secundária. Agora presta atenção no que vem a seguir, porque é aqui que a coisa fica séria. A defesa iraniana. O que os Estados Unidos enfrentariam? O Irã não é o Iraque de 2003. O país se preparou décadas para exatamente esse cenário. A Guarda Revolucionária Islâmica, os Pasdaran, tem entre 125 e 150 mil homens treinados especificamente para a guerra urbana e irregular. Teherã, com mais de 15 milhões de habitantes, seria um campo de batalha urbano de proporções históricas. Além disso, o Irã possui uma doutrina chamada de guerra de enxame, ataques simultâneos com drones, mísseis de curto alcance, guerrilha e guerra cibernética, tudo ao mesmo tempo, em múltiplas frentes. O objetivo? Não vencer em campo aberto. O objetivo é sangrar o inimigo até que o custo político se torne insuportável. Foi exatamente isso que aconteceu no Vietnã. Foi exatamente isso que aconteceu no Afeganistão. E enquanto debatemos estratégia, o secretário de Defesa Pete Hegseth já avisou: isto não é o Iraque, não é interminável. Mas ao mesmo tempo, Trump admitiu que o conflito pode durar mais de um mês. Inicialmente previa 4 ou 5 semanas, mas disse ter capacidade de ir muito além disso. 4 militares americanos já morreram. Bases no Kuwait, Catar, Bahrein, Jordânia, Emirados Árabes e norte do Iraque já foram atacadas pelo Irã. 3 jatos americanos foram derrubados no Kuwait, por fogo amigo. E Trump ainda avisou: a grande onda ainda nem chegou. Curtiu esse conteúdo? Deixa o like agora. Isso ajuda o algoritmo a levar análise de verdade para mais pessoas. No Poder Geopolítico 360 Graus, a gente não simplifica, a gente explica. Tem uma pergunta que poucos fazem. Se o objetivo é destruir o programa nuclear iraniano, por que bombas não bastam?
A resposta está em uma palavra: profundidade. As instalações nucleares iranianas, como Fordo e Natanz, estão enterradas a mais de 80 metros de profundidade em montanhas de granito. Mesmo as bombas GBU-57, as maiores penetradoras de bunker do arsenal americano, têm limitações contra esse tipo de estrutura. Para garantir a destruição completa, você precisa de tropas verificando, você precisa de acesso físico ao terreno. E é exatamente isso que Trump deixou em aberto. E o mundo oriental todo está segurando a respiração. Israel fechou o espaço aéreo e declarou estado de emergência. Mísseis iranianos foram lançados contra território israelense e interceptados. Kuwait, Jordânia, Catar, Bahrein e Emirados Árabes, todos foram atingidos por ataques iranianos às bases americanas em seu solo. Pensa no que isso significa. Países árabes que abrigam tropas americanas estão sendo atacados pelo Irã. Isso cria uma pressão enorme para que esses países tomem partido ou peçam a saída das tropas. O tabuleiro geopolítico nunca foi tão instável. Então, deixa eu te fazer uma pergunta real. Estamos diante de uma guerra que pode redefinir fronteiras, desequilibrar mercados de energia e arrastar outros países para o conflito. Uma invasão terrestre ao Irã seria provavelmente a operação militar mais complexa do século XXI. Não existe vitória rápida, não existe solução limpa. O que existe é uma escolha entre custos de tipos, o custo de agir e o custo de não agir. E enquanto líderes decidem isso em salas fechadas, são soldados, civis e famílias que pagam a conta. Isso não é teoria, isso está acontecendo agora. Se esse conteúdo abriu sua cabeça, deixa o like, compartilha com alguém que precisa entender o que está acontecendo no mundo. Se inscreva no Poder Geopolítico 360 graus, porque enquanto o mundo muda, você precisa estar à frente. Nos vemos no próximo vídeo. O poder é de quem entende o jogo.